Isso, todo cliente de e-mail ele tem ali um botão para você conseguir reportar o phishing. Se a gente estiver falando isso no âmbito empresarial, a gente vai ter uma equipe específica, né? Justamente que é ela que faz a análise e tratativa de todas essas denúncias. É extremamente importante se você identificou um phishing, acha que é um phishing, reporta ou direciona para a equipe específica, porque isso vai alimentando a comunidade a saber identificar quais são os domínios que estão mais propensos aí a serem um phishing, e isso vai criando aí toda uma arquitetura, né, de antifraude, né? E existe um lugar na internet para você denunciar? Do tipo, reclamar com uma Tem polícia na como internet? identificar, né? Mas não. Não sei tem. se. Interpol? Interpol do phishing. Eu No acho que caso, depois. é justamente essa denúncia que você faz pelo seu cliente de e-mail, seja Gmail, Outlook, você reportando basicamente o que os clientes de e-mails fazem. Eles transformam isso como spammer, né? Como um direcionador de phishing. Então, cada vez mais que você faz essa denúncia e alimenta a comunidade, menos você tende a receber algum tipo de ataque. É para onde você hospeda o seu site. Tipo, você o hospeda Gmail, na seu local web. Você está negativando Isso. aquele domínio e está ajudando a comunidade. Exatamente. Entendi. Todo Perfeito. domínio ele tem uma reputação, né, uma web reputation. Então, cada vez mais que você denuncia esse tipo de domínio, menos ele se torna aí suscetível a praticar ataques. Que é o que a gente marqueteiro corre, né? A gente corre da pessoa marcar a gente como spam, não é verdade? Porque daí fica ruim, nosso domínio fica negativado. E se o cara dentro da empresa, quando ele cai numa campanha de phishing, que ele clicou, geralmente o cara tem medo de reportar isso ao superior ou ao departamento de TI? Como que funciona isso? Existe uma cultura, né, Marquinho, de castigo. Não sei se é reforçada pela cultura do brasileiro, né? A intenção das campanhas, dos programas de conscientização, não é essa. Não é essa, não é punitiva. É justamente justamente não ser punitivista, né? A ideia é orientar as pessoas para que elas se preparem para isso, porque existe, gente, a tecnologia, ela evoluiu de uma maneira rápida demais, foi brutal. Pra gente ainda, eu tenho 33 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar para hoje, a quantidade de tecnologia, de SaaS, plataforma, de soluções que você tem e que a gente aprendeu a lidar é brutal. Imagina quem está há mais tempo nas empresas e se relacionou só com o RP da empresa, com aquele sistema fechado, que ela não tinha acesso à internet ou a sistemas ou a informações mais sensíveis, enfim. A pessoa, a velocidade da evolução da tecnologia foi a 100 por hora. A evolução do nosso conhecimento em como lidar com a tecnologia foi a quanto por hora? Foi a 20. A gente ainda está aprendendo a lidar com esse negócio. Só que a doença vem antes da vacina. E geralmente a doença é avassaladora. Não é? Então, a gente está correndo atrás do que foi a velocidade da evolução da tecnologia, de como a gente lida com o nosso dia a dia e como a gente explica para as pessoas. Isso é extremamente inseguro. A guerra hoje é a guerra dos dados, não é a guerra do canhão na rua mais. Exato. Então, por favor, assim, eu vou falar, sempre que eu for falar em nome da conscientização, não tem nada a ver com punitivismo. Mas existe, Adriano. Resposta curta, sim, as pessoas têm medo, né, Marquinho? Sim. E como que faz para desmistificar isso? Desculpa, isso, Marquinhos, compreender que segurança da informação não pode ser tratado só como um departamento, mas sim como uma cultura da empresa, né? Você tem que ter os canais de comunicação para você conseguir direcionar esse tipo de tratativa, né? Justamente, segurança da informação não pode ser só aqueles caras que ficam solicitando para você mudar a senha, né? As pessoas da empresa não podem ter esse tipo de visão. E sim como uma pessoa, um aliado seu em referência à privacidade de dados, segurança da informação. Então, é extremamente importante a gente conseguir ter esse tipo de tratativa justamente com os outros departamentos da empresa. Legal. Grandes corporações, principalmente as financeiras, elas já têm essa cultura de conscientização, um programa já implantado, já faz parte da rotina deles e tudo mais. Mas e o pequeno, como ele pode começar? O departamento financeiro foi o grande alvo, né? Inicial, ele teve que se barrar. O dinheiro estava lá, mas agora todo mundo é alvo, tá, gente? Todo mundo é alvo.
A pequena empresa ela pode começar identificando qual é o nível de maturidade dos usuários. Eu acho que é um bom começo, assim. Geralmente é uma maturidade muito baixa. A pequena empresa tem pouco investimento, ela não tem uma pessoa responsável por isso. Geralmente o CEO, alguém ali que está no C-level, dividindo a diretoria, que se preocupa com a segurança no geral, né? Às vezes nem ele sabe direito, ou ela, como isso funciona na empresa, né? Ou quais os riscos, a relação risco que eu estou correndo versus as brechas que eu tenho na minha empresa. Qual que vai ser o impacto disso aqui se eu tiver um vazamento, uma invasão, um sequestro, enfim. Existem vários tipos de... Eita, vou falar devagar, porque quando eu falo rápido eu me embanando. Vários tipos de malware, invasão, enfim. Mas o ideal é começa entendendo onde você está, que é a ideia de uma campanha, de um programa de conscientização, né? Como o Marquinhos falou no começo, é anual, é como a vacina, ela não é uma vez só. Mas para você iniciar, é onde estão os meus usuários hoje. Então, ou um questionário de segurança, para saber o que eles conhecem, ou já uma simulação de disparo de phishing, para entender como essas pessoas vão cair. Geralmente vai ser alto esse índice aí, a métrica de comportamento inadequado, né, Marquinhos? Mas vou deixar você completar. Sim, sim. Acho que toda empresa, independente do tamanho dela, ela precisa, inicialmente, aplicar um questionário de maturidade para conseguir compreender onde a sua empresa está posicionada, né? Qual que é o nível de segurança da informação dos seus colaboradores. Inicialmente, o que a gente indica? Começa a aplicar isso, tender a aplicar isso no seu dia a dia. A partir do momento que você começar a aplicar isso no seu dia a dia, você começa a replicar isso dentro da empresa de forma natural. Então, a melhor forma de você conseguir começar uma campanha de conscientização, fazer essa identificação, é fazer o mapeamento pelo questionário de maturidade. Né? Legal. E é possível fazer algum tipo de teste, assim, uma grande corporação? Como que isso sucederia? Tá falando da campanha como um todo? Do programa? O programa, ele fazer um programa de conscientização, ele é tailor-made, né? Ele é feito para a sua necessidade, para a quantidade de usuários, para aquilo que você escolhe de tema, de mote de phishing, tema de campanha, tema de segurança que você quer abordar. Ele é completamente moldável para a sua necessidade. Então, mas a ideia na Skive, a gente trabalha com a análise de 2 grandes métricas, que eu vou deixar o Marquinho explicar, porque ele explica muito maravilhosamente melhor que eu, o ME e o MCI. Mas, completando a resposta, a gente precisa ter pelo menos um disparo de simulação de phishing, que é um phishing, tá, gente? É muito parecido com o que realmente acontece no mercado de cybercrimes. Dispara isso para os usuários, que aí o time, o responsável por isso escolhe, né? Manda ali uma lista pra gente, faz esse disparo. E a gente vai avaliar quem clicou. Quem teve um comportamento inadequado frente a uma simulação de phishing. Após isso, o disparo de um treinamento. Então, a pessoa também vai ser orientada a respeito do phishing, como é que ela identifica. Geralmente... E mostrar que ele teria sido vítima se caso fosse um vírus de verdade. Né? Ainda não. A gente faz o treinamento, o disparo de treinamento, e aí cruza essas 2 informações, né? Qual foi o comportamento dele em relação à simulação de phishing, qual foi o comportamento dele em relação ao treinamento, ao educacional. E aí, a partir daí, a gente toma a próxima decisão. Tem, dentro de um programa de conscientização, algumas ações que podem ser feitas nos próximos passos. E agora eu vou deixar o Marquinhos explicar as 2 métricas e os próximos passos. Isso, as 2 grandes métricas que a gente acaba trabalhando é o MCI, que é a média de comportamento inadequado, e o ME, que é a média de engajamento educacional. Essas 2 grandes métricas estão atreladas a 2 árvores, tá? A árvore de sensores de análise, que seriam um sensor de phishing, de smishing, de vishing, e a árvore de sensores educacionais, que seriam os treinamentos, questionários, informativos e clippings. Dentro de uma campanha de conscientização, a gente não pode ficar frisado somente na análise, porque justamente a gente tem que conscientizar
os usuários. Então não é só disparar um smishing, um vishing, um phishing, você justamente tem que educar os seus colaboradores para eles conseguirem identificar que trata-se de uma ação aí maliciosa, tá? Então a gente tem diversos disparos informativos, clippings, treinamentos, justamente abordando diversos temas de segurança da informação para o usuário conseguir navegar por diversos temas e ter um conhecimento básico aí de cada assunto que ele vai aplicar para o seu dia a dia e também no dia a dia da empresa. Bits.